Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Cine Speaker, o seu podcast de cinema. E hoje vamos falar de um filme que eu detestei como crítico, mas como fã eu adorei. E o segundo que está lançando hoje, quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025, eu curti. Estamos falando, obviamente, do grande Five Nights at Freddy's 2, no qual a irmã de 11 anos de Mike sai escondida para reencontrar com Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, e ela desencadeia uma aterrorizante série de eventos que revelam segredos sombrios sobre a verdadeira origem de Freddy. Bom, dirigido por Emma Tammy. Com o elenco nós temos Makina Grace, Sket Ulrich, Elizabeth Lyle, Piper Rubio, Josh Hutcherson, Megan Fox, Matt Patch, Matthew Lillard, Freddie Carter, Theo Bones e Kellen Goff. E bom, para quem não conhece o canal, eu normalmente faço a parte com e a parte sem spoilers. Mas eu hoje, no entanto, como se você pegar qualquer local, ver qualquer questão de teoria, que é impossível você não ter passado por um Corey, um Game Theorist, um Markiplier, um Dalko, sem ver alguma teoria disso, ou qualquer coisa. Então eu vou soltar só a parte com spoilers, né? E me digam se gostam desse novo formato, só falando batendo a real do filme. Se não gostam, deixem nos comentários, por favor, suas opiniões, porque daí, se gostarem, eu vou manter assim. E se não, eu vou alterar o formato e voltar ao formato antigo que eu sei que vocês estavam gostando. Então, bora pro vídeo! Primeiro e mais importante de tudo, para quem não conhece a história do Five Nights at Freddy's, é importante assistir o primeiro filme para assistir o segundo? Sim, é importante para você saber quem são os personagens, para saber qual que é a história. Vou colocar entre aspas porque assim, a história é tão ferrada, a história do Five Nights, que ninguém sabe o que cargas d'água é essa história até hoje. Tipo, a gente tem uma noção mais ou menos do que é e que não é, graças ao grande Matchpatch, Dalco e alguns outros youtubers aí que foram atrás, leram todos os livros. Vocês não dizerem que eu não leio? Presentinho de Natal aí de uma colega muito importante minha aí. Eu leio, tá? Ele ainda tá lacrado porque chegou essa semana, então, pra vocês verem, eu li o primeiro. Essa minha colega descobriu que eu li o primeiro e me mandou o segundo, e eu sou muito grato, viu? Agradeço muito o presente. E eu leio tudo, eu falo, eu estudo, eu procuro essas coisas, então eu real sei o que eu tô falando. E assim, o primeiro filme ele trouxe a história do Mike Schmidt, que ele, para conseguir manter a guarda da irmã, ele acaba virando um segurança noturno na Freddy's e descobre que todos os animatrônicos lá ganharam vida por conta das 5 crianças que foram mortas no dentro da Freddy pelo William Afton, que nada mais é do que um serial killer maníaco e gosta de matar crianças utilizando a roupa do Golden Bonnie, né, que vai eventualmente se tornar o Springtrap. E nesse filme eles estão basicamente lidando com o pós-trauma da destruição da Freddy's, né? Então assim, a Abby, ela tá totalmente triste porque perdeu os amigos, porque ela era aquela criança isolada que não tinha muitos amigos e tentou ter amigos e acabou descobrindo os animatrônicos e as crianças dentro dos animatrônicos. E, e aceitou elas e acabou trazendo como amizade verdadeira dela. E esse filme ele tenta pegar essa história dela querendo consertar os animatrônicos, ao mesmo tempo que Charlie, a primeira vítima do William Afton,
está querendo vingança de todos os pais que ela pediu ajuda e não a ajudaram. E bom, é muito legal ver que assim, eles trouxeram a ideia do segundo jogo, né? Peraí, me lasquei. Que basicamente trouxe, no segundo jogo, trouxe a Puppet, que é nada mais, nada menos do que a Charlie, que depois que morre, ela vai possuir a Marionette. Na verdade, assim, ela é tanto conhecida como Marionette e Puppet, mas é mais conhecida como Puppet no mundo em geral. Tipo, a galera reconhece ela mais como a Puppet. E bom, logo depois da sua tragédia, sua morte, né? Ela quer se vingar de todos os pais que, ao invés de escutarem a criança pedindo ajuda, escutarem ela querendo, ela implorando, alguém, por favor, me ajuda, tem alguma coisa tá errada, tem um maluco que puxou uma criança para um, para um backdoor. Tipo, ao invés de acharem isso, de ouvirem isso, simplesmente ignoraram ela, achando que ela só era uma daquelas crianças com problemas procurando atenção que não tem, que não que uma daquelas crianças que só busca atenção e não fala nada que é real, sabe? Pelo fato dela ser uma criança isolada, dela não ter tantos amigos, exceto a Abby, que era a melhor amiga dela, e tudo. E bom, com essa ideia, ela usa a. Não, a Vanessa é a melhor amiga da Charlie. Perdão, eu falei errado. E bom, com essa ideia dela querendo a vingança dos pais, tudo, ela acaba possuindo o Puppet e o Puppet tem o poder e a habilidade de controlar, como ele veio já desde antes, ela controla os outros animatrônicos, né? Tanto que ela faz os toys fazerem as danças, tudo. Além de ter, vamos ser honestos, além de terem tirado do traseiro uma segunda localização da Freddy's, que no primeiro filme não é nem citado, e nesse filme ele começa a ser citado, e começa a dizer que é uma das franquias, tudo, e daí começa a tentar dizer, não, a Freddy's existiu, papapá, papapá, que não faz sentido nenhum, né, sendo que no primeiro filme eles disseram que aquela era a Freddy's, e outra é a Freddy's original, então, ok? E ele traz muita referência do jogo em cenas tão inúteis que você fica tipo. É literalmente só para referenciar o jogo. Além de trazerem mais um vilão, o filho do William Afton, Michael Afton, que a gente conhece ele nos jogos como uma pessoa boa. O Michael Afton nos jogos, ele é uma boa pessoa. Tanto que a ideia dele nos jogos é basicamente ver os pecados do pai e pagar eles. Tanto que ele é o literal Purple Guy, que a gente chama, que assim, tem o Purple Guy, que é o William Afton, e tem o literal Purple Guy, que é o Michael Afton. E assim, se eu for entrar muito no porque ele é o literal Purple Guy, o episódio vai ficar longo pra um caralho. E bom, além dele ter uma das mortes mais satisfatórias que a gente poderia querer, por conta que é o professor da Abby, um baita de um cuzão, a gente quer ver ele morrendo e a gente tem essa vontade feita. E ele tem isso, tipo, tem várias mortes mais brutais que o primeiro filme, o que eu achei muito legal, tanto que a Mangle, ela que é a gente conhece como Mangle, mas o filme apresenta como a Fox, né? E explica o porquê a Mangle. E nele tenta explicar o porquê a Mangle é daquele jeito toda zoada e esquisita. Basicamente, esse filme tenta explicar muita coisa que os jogos não explicam. E de certa forma funciona, e de certa forma não funciona. Ele é muito melhor que o primeiro em questão de história, em questão de roteiro, em questão de montagem, em todos esses quesitos. Mas tirando isso, ele não presta pra mais nada, assim, né? Ele virou um filme interessante, foi um filme muito legal de se assistir. Eu me diverti mais nele do que no primeiro, né? Porque assim, o primeiro ele já me perdeu na cena que eles começam a dançar com os animatrônicos e começa, tipo, a ter essa tipo, os animatrônicos tentando serem crianças.
pra daí depois, do nada, eles quererem matar a Abby, e é isso, tipo, não faz muito sentido aquilo lá, pra mim. Mas esse filme ele me atraiu muito mais em história, me atraiu muito mais em roteiro, até porque o roteiro dele foi muito mais pontual. A finalização dele eu achei fantástica, porque ela não só fecha a história de uma forma genial, como também ela mostra que ações têm consequências. E o fato da Vanessa não ter falado toda a história pro Mike foi, vai ter uma consequência muito grande, e teve uma consequência do Mike não conseguir mais confiar na Vanessa e não querer ela mais perto. E foi uma história assim fantástico, do início ao fim do filme eu fiquei tipo, eu fiquei, nossa, olha tal referência, olha isso, olha aquilo, né? Porque eu sou um pouco nerdão, né? Mas eu adorei o filme, de real. Foi para mim um dos melhores filmes do Five Nights que teve. Também é o segundo, né? Então não teve muitas outras opções. E valeu muito a pena. Eu assisti ele, eu vou assistir ele de novo, eventualmente. E é um filmaço, assim. Recomendo fortemente vocês assistirem nos cinemas, né? Vocês sabem, eu digo quando um filme é bom pra assistir no cinema e quando não é. E esse é um bom pra assistir no cinema. E, bom, minha nota de 0 a 5 para Five Nights at Freddy's Pesadelo Sem Fim 2 vai ser uma nota 3. Por mais que ele seja bom e melhor que o primeiro, ele ainda é muito bagunçado e ele ainda deixa um puta de um cliffhanger. Isso é uma coisa boa, tá? Pro terceiro filme, com o Springtrap aparecendo lá todo mofado. E bom, avisos! Esse próximo final de semana eu estarei participando da Vila Nerd. Então eu quero ver todo mundo lá, dia 13 de dezembro. Vai ser a edição especial da Casa Nova da Vila. E é um evento fantástico. Eu conheci o Josué, eu conheci o pessoal que faz a criação da vila. E são pessoas fenomenais. E eu amei o trabalho deles, amei conhecer eles. E eu espero ver todo mundo lá. Não se esqueça de deixar me seguir nas redes sociais, @cinespeaker, e de dizer, gostaram do filme, não gostaram? Gostaram desse novo formato só com spoilers? E é isso, não gostaram? Querem que volte? Me deixe nos comentários suas opiniões a respeito disso. E até a próxima. Ah, se quiserem que eu faça um episódio inteiro falando de toda a lore do Five Nights, eu quero ver esse vídeo ter pelo menos 20 visualizações. Se tiver mais que 20 visualizações, eu vou fazer um episódio só da lore de Five Nights. E até a próxima.